O Via Justiça de hoje faz um balanço do Fórum Nacional de Alternativas Penais, o FONAP. O evento foi realizado pelo CNJ nos dias 7 e 8 de agosto em São Luís do Maranhão, com a participação de 81 magistrados das justiças estadual e federal de todo o país, com exceção de Mato Grosso. Nossos convidados, o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, vice-presidente do FONAP, e o advogado Eliezer Jonatas, especialista em direito penal. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça, está começando. O FONAP aprovou 15 enunciados que nortearão as ações e as decisões dos juízes brasileiros na aplicação de penas alternativas. Doutor Luiz Carlos, como definir a importância deste fórum? Foi um fórum idealizado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, do CNJ, buscando, acima de tudo, conhecer as práticas e discutir o que se passa com as alternativas penais no país. Uma grande oportunidade disso, e teve a oportunidade de trazer, então, os juízes de execução e as experiências da execução penal sob a ótica do judiciário de cada um dos estados da federação. Doutor Eliezer, qual é o cenário nacional de aplicação de alternativas penais? O senhor teria aí estatística dos condenados que cumprem penas alternativas no Brasil? Olha, propriamente a estatística não, mas a gente sabe da importância das penas alternativas, principalmente na execução da pena, porque o encarceramento traz um desastre social muito grande. E essas penas alternativas, elas dão ao cidadão realmente, de fato, o direito de pagar à sociedade aquele ato cometido falho, mas também de se reintegrar à sociedade na necessidade de poder tornar-se um cidadão de bem e cumprir com as suas obrigações civis. Como a sociedade civil organizada vem debatendo as penas alternativas? Ela participou do FONAP, doutor Luiz Carlos? Participa, dada a experiência que foi levada por cada juiz. Não era possível a amplitude. A rede de justiça criminal, por exemplo, ela esteve o tempo todo presente, seja na elaboração, na construção da FONAP, do FONAP, seja também lá fisicamente, como órgão de consulta. Mas, acima de tudo, a experiência de cada um dos estados levou ali a vivência da realidade da sociedade brasileira para a construção de alguns enunciados interessantes. Doutor Luiz Carlos, por que a ênfase da justiça penal nas alternativas penais? Exatamente porque o doutor Eliezer acabou de compartilhar o sentimento dele. A pena privativa de liberdade está sendo nefasta para a recuperação de condenados. Não estou dizendo que ela é imprestável, inútil, nada disso. Estou dizendo que nem todas as pessoas que estão experimentando a prisão precisam estar ali. Daí a necessidade de se incrementar boas políticas de alternativas a essa prisão, porque nós acreditamos que essas alternativas serão muito mais proveitosas, seja para quem cumpre pena, seja para a própria sociedade. Doutor Eliezer, o senhor acha que em face disso o direito penal caminha para a redução ao máximo da prisão, como é hoje no Brasil? Olha, a redução penal eu não diria, porque existem crimes que necessitam realmente de uma penalização maior, de um tempo maior de cumprimento. Mas a tendência hoje, objetivamente, é exatamente substituir aquele encarceramento prolongado por outras alternativas para dar ao cidadão realmente o direito dele se redimir perante a sociedade. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. Será que a população é favorável à redução de prisões em troca de alternativas penais? Vamos ver. Sou a favor dessas penas alternativas, mas eu acho que depende muito do grau de gravidade de cada preso, né? Eles devem ter uma profissão, estudar, fazer um treinamento, morar numa fazenda. Eles têm que ser produtivos, eles não podem ficar ociosos. Além de presos ociosos, aí não dá certo, não. Acho que no Brasil a pena alternativa ela não é capaz de reabilitar. Embora não seja o ideal, a prisão convencional ela se mostra mais eficaz do que as penas alternativas. Para mim a prisão é convencional. O Brasil precisa mais de segurança. O que a gente tem visto por aí, a prisão convencional ela estraga mais o indivíduo do que
ajuda, né? Casos e casos. Tem uns que, às vezes, um crime pequeno pode ser a prisão alternativa. E o crime maior, o hediondo não tem como fazer isso. Convence ninguém. Porque essas penas que tem, que sorte amanhã, não adianta nada. E também, esse crime bárbaro que tem por aí, sequestro, essas coisas, pena de morte precisa ter. O que os senhores acharam da fala popular, doutor Luiz Carlos? A fala popular é muito importante, né? Como que a gente viu ali diversas pessoas de segmentos diferentes, sempre com boas intenções. As pessoas estão sempre pensando que a pena é um mecanismo para a construção de segurança da sociedade, né? Isso é um fato comum. E as pessoas também, às vezes, confundem que a pena deve ser para o agente e não para o fato. Né? E como é difícil julgar o agente, né? Condenar a pessoa por ser aquela pessoa e não pelo fato que cometeu. Então isso é uma construção difícil, né? Não é um assunto pueril, na verdade, mas mostra que, na verdade, todos querem algo que seja eficaz para a segurança. E nos parece que as propostas que foram apresentadas na FONAP vão ao encontro dessa vontade popular. E o senhor, doutor Elias, o que o senhor achou da fala popular? Bom, eu concordo em número, gênero e grau com o doutor Luiz Carlos, que realmente com muita propriedade colocou aqui esse pensamento. Mas eu acho assim, que tem que fazer só um adendo, porque às vezes a sociedade está mal informada no sentido de que a pena alternativa existe um limite. Não é qualquer fato, qualquer crime que se aplica a pena alternativa. Existe um limite de tempo de pena, no máximo de 4 anos, que você utiliza a pena alternativa. 4 grupos temáticos do Fórum definiram os enunciados. O que dizer, doutor Luiz Carlos, sobre alternativas penais à prisão e segurança pública? É o que acabamos de dizer, né? A necessidade de se construir, através da pena alternativa, o novo cidadão. Compreender que a pena privativa de liberdade está destruindo o cidadão. Compreender que muitas e muitas pessoas experimentam da prisão para se tornar algozes e pessoas piores. Então, a pena alternativa foi oferecida como uma ferramenta de segurança pública. Doutor Eliezer, qual é a eficácia de aplicação das penas alternativas no Brasil? Lembrando que teve um cidadão que questionou essa eficácia. É verdade. Olha, ao meu sentir, a eficácia é muito grande e é uma solução assim bastante de ser aplaudida, porque o resultado a gente vê no dia a dia, no convívio nós, operadores do direito, experimentamos esse sucesso das penas alternativas no dia a dia. Agora, obviamente, nem todo cidadão tem, vamos dizer assim, conserto com uma pena alternativa. Existe aquele contumaz, existe aquele que realmente é um cidadão que vive no mundo do crime e ele não vai mudar com a pena alternativa. Doutor Luiz Carlos, qual é a reflexão sobre a utilização da tornozeleira eletrônica? O senhor coordenou esse grupo sobre a tornozeleira, né? É verdade. A tornozeleira, que não é uma pena alternativa, é uma ferramenta, né, para fiscalização, quem sabe, né, de cumprimento de pena alternativa. São reflexões importantes. Né? Saber, e queria depois a gente ter chance de falar um pouquinho mais sobre isso, que a monitoração eletrônica, ela pode ser utilizada e ser boa, como pode ser muito ruim. O que se decidiu, doutor Luiz Carlos, em relação às alternativas penais ao encarceramento feminino? Na verdade, algumas moções, né? Na verdade, o encarceramento feminino, o FONAP direcionou ele muito mais para sugerir políticas públicas, né? Principalmente em razão das peculiaridades da situação das mulheres. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e as conclusões do Fórum Nacional de Alternativas Penais, o FONAP, realizado no começo de agosto no Maranhão. Participam do programa o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, vice-presidente do FONAP, e o advogado Eliezer Jonatas, especialista em direito penal. Vamos analisar os enunciados do Grupo 1, que discutiu as alternativas penais à prisão e segurança pública. Primeiro enunciado, aprovado por maioria. O exame da liberdade provisória sem vinculação deve preceder ao exame da liberdade provisória condicionada à imposição de medidas cautelares. Doutor Eliezer, qual o significado deste enunciado? Olha, de suma importância, porque não se cogita a aplicação de penas
subsidiárias, medidas cautelares, se pode aplicar de imediato o direito do cidadão, que ele, no caso sendo apenado, vir a ser apenado, ele teria o direito já de cumprir alguma medida dessa imediatamente, em vez de se aplicar as penas cautelares. Segundo o enunciado do Grupo de Alternativas e Segurança Pública, também aprovado por maioria, a imposição de medidas cautelares exige justificação correlata. Doutor Luiz Carlos, essa justificação, ela não existe hoje? Já não é comum hoje? Toda decisão deve ser devidamente fundamentada. E esse enunciado, ele vem de encontro ao primeiro. É apenas para consagrar o primeiro ainda. Que dizer o seguinte, não é necessário para toda a liberdade provisória que seja imposta uma medida cautelar pura e simplesmente porque está ali previsto na lei. Então, o enunciado vem para prestigiar primeiro o Instituto primeiro da liberdade provisória. Terceiro enunciado em relação à segurança pública, aprovado por maioria. A quantidade de droga apreendida em poder do acusado, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E aí eu pergunto, doutor Eliezer, os traficantes que forem presos poderão ser beneficiados com este enunciado. Isso é bom? Bom, diria que não. Obviamente irão acontecer casos que o traficante será beneficiado com essa medida. Mas não se pode generalizar. Tem que se achar realmente uma solução para os casos. E cada caso, obviamente, isolado e no olho atento do magistrado, receberá, obviamente, a sua medida necessária daquilo que praticou. Quarto enunciado do Grupo Alternativas e Segurança Pública, aprovado por maioria. O cumprimento das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, monitoração eletrônica e internação provisória implica tramitação preferencial do processo, sobre a qual precedem apenas os casos de réus presos. Doutor Luiz Carlos, essa tramitação preferencial não acontece hoje? Em Minas, sim. Em alguns estados, nem sempre. Existem casos que é imposta a monitoração eletrônica e não se diz o prazo que vai ser utilizada. Na verdade, o enunciado também vem buscando um prazo para que qualquer uma medida cautelar ela tenha prazo. E por isso, uma vez imposta a medida cautelar, o processo, seja ela qual for, não estou dizendo nem aquela fiscalizada pela monitoração, mas uma vez aplicada a medida, que o processo tenha mais brevidade. Quinto e último enunciado sobre alternativas penais e segurança pública, também aprovado por maioria. A fiança arbitrada pela autoridade policial e não recolhida deve ser objeto de análise direta pelo juiz como indicativo de pobreza na acepção legal. Doutor Eliezer, essa pobreza não era verificada antes desse enunciado ou não é verificada? Pelo que me consta, não. Ela não é verificada dessa forma. Existe realmente uma determinação para que a autoridade policial aplique a penalidade da multa e analise realmente a questão social, se o cidadão tem condições, porque não adianta exacerbar e colocar uma penalização alta se o cidadão não tem como cumprir. Na verdade, Carlos, queria aproveitar para dizer que esse problema da fiança, muitas vezes, é verificado dentro dos presídios de prisão provisória. Não é incomum a gente fazer uma visita e as pessoas estão afiançadas e não recolheram o valor por uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Resulta que o cidadão deixa de estar preso por causa de um problema criminal para ser uma prisão civil. E esse, sim, por isso é um bom indicativo de que o juiz possa avaliar, seja para reduzir, seja para tirar a obrigação da fiança. Vamos ver agora os 4 enunciados do Grupo 2 sobre penas alternativas no Brasil e a eficácia de sua aplicação. Primeiro enunciado desse grupo, aprovado por maioria. Na execução da pena, o Poder Judiciário, além das funções jurisdicionais, cumula as de fiscalização e monitoramento através das centrais de execuções, aparelhadas com equipes multidisciplinares mantidas pelo Poder Executivo. Doutor Luiz Carlos, pergunta ao senhor por que a necessidade dessa delimitação de papéis dos poderes executivo e judiciário na implantação das centrais de execuções de penas alternativas? Na verdade, é um grande drama. Eu, particularmente, fui até contra esse enunciado, porque as realidades do Brasil são muitas, né? Existem estados que o judiciário faz isso, estados que o executivo faz. Em Minas, o executivo e o judiciário fazem. O correto é que é preciso definir numa grande mesa quem é que vai fazer essa função. Uma das grandes deficiências da aplicação das penas alternativas é a fiscalização e definir quem vai fazer para fazer bem. Segundo enunciado sobre a eficácia das penas alternativas, é consenso a necessidade de ampliação das possibilidades
de aplicação das penas alternativas à prisão. Doutor Eliezer, por que a necessidade dessa ampliação? Olha, a gente já tem assim mostras suficientes que o sistema atual de encarceramento ele não traz nenhum benefício aparente de recuperação do cidadão. As penas alternativas é realmente uma solução viável e mais até, eu diria que de uma certa forma vem criar uma condição melhor na execução da pena, na execução da pena, uma vez que não se basta construir presídios, encarcerar e não se recupera ninguém dessa forma. Esse enunciado ele foi transformado em moção por unanimidade. Doutor Luiz Carlos, qual o peso de um enunciado virar moção? É uma força muito grande de uma vontade política, né? Essa transformação de uma vontade política, de levar aos órgãos do Executivo, do Judiciário, levar para a sociedade um grande desejo deste fórum tão qualificado de que sejam assim ampliadas as medidas alternativas no país e, acima de tudo, a maneira de sua fiscalização. Quer dizer que a diferença entre enunciado e moção é que a moção tem um peso político maior. Sim, o enunciado ele pode servir como instrumento, quase como uma fonte do direito, né? Outro enunciado transformado em moção por unanimidade. É consenso a necessidade de ampliação das espécies de penas alternativas à prisão. Doutor Eliezer, como explicar essa necessidade de ampliação? A necessidade vem exatamente porque é o seguinte, você não pode e não tem condições hoje de ficar somente construindo presídios para encarcerar as pessoas e sem dar a elas um retorno que o Estado tem a obrigação de realmente de recuperar. Então, são com essas penas alternativas que você oportuniza e dá ao cidadão a oportunidade dele se redimir do fato cometido. Quarto e último enunciado sobre a eficácia das alternativas penais, aprovado por maioria. Compete ao juiz da execução penal possibilitar mecanismos de participação da vítima no sistema de alternativas, especialmente no que diz respeito às práticas restaurativas. Eu pergunto, doutor Luiz Carlos, este enunciado não coloca a vítima no lugar do legislador, permitindo que ela influa no cumprimento da pena do agressor de forma indevida? É oferecer à vítima a oportunidade dela tentar até a sua própria recomposição de danos. Acho que é muito mais ela visa muito mais ali os crimes contra o patrimônio, por exemplo, que podem se resolver de uma forma muito mais satisfativa. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje com o balanço do Fórum Nacional de Alternativas Penais, realizado pelo CNJ no começo de agosto no Maranhão. Participando do programa, o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, vice-presidente do FONAP, e o advogado Eliezer Jonatas, especialista em direito penal. Tema do grupo 3, reflexão sobre a utilização de tornozeleira eletrônica. Primeiro enunciado aprovado por maioria. Em caso de prisão domiciliar por ausência de vagas, é possível a utilização da monitoração eletrônica. Como está hoje a prisão domiciliar no Brasil por ausência de vagas, doutor Luiz Carlos? A monitoração não pode virar regra. Não se pode, nós acreditamos que não se pode simplesmente colocar uma tornozeleira ou algum petrecho eletrônico no cidadão em razão da falta do estabelecimento prisional. A monitoração, nesses casos, deve servir como uma faculdade, né? Eu posso deixar de me recolher ao cárcere, né, se eu utilizar corretamente a tornozeleira, e não que isso se imponha como regra. Segundo enunciado aprovado por maioria, é possível a utilização da monitoração eletrônica como prova de que o condenado esteja preparado para o livramento condicional ou recolhimento domiciliar. Doutor Eliezer, essa prova não é considerada hoje. Como é que o senhor vê a utilização da tornozeleira eletrônica? Primeiramente, já que ficar bem claro que o doutor Luiz Carlos disse aqui, outra hora, que a monitoração eletrônica ela não é uma pena alternativa, ela é uma forma de se fiscalizar o cumprimento da pena. Agora, a aplicação do monitoramento, ela serve exatamente para acompanhar o cidadão e ver realmente os passos seguintes para o livramento condicional. É de importância suma porque a partir desse monitoramento você vê o comportamento do cidadão e se ele realmente é digno de receber, obviamente, o livramento condicional. Se me permite, eu queria aproveitar para essa reflexão que o doutor Eliezer fez, é muito importante.
muito importante, até porque em outros países, como na Suíça, a monitoração passou a ser utilizada alguns meses antes de encontrar do réu ter o benefício da liberdade. E talvez seja isso que esse enunciado deseja, de permitir, talvez quando esteja faltando 3 meses para o réu alcançar o livramento condicional, de que então ofereça a ele a monitoração eletrônica para que ele possa demonstrar que está trabalhando, que está seguindo aquelas rotinas e seja, sim, um grande instrumento de prova para que o instrumento da livramento condicional seja melhor fundamentado. Terceiro enunciado aprovado por unanimidade é a hipótese de monitoração eletrônica do artigo 319, inciso 9º do Código de Processo Penal. O que diz esse artigo 319, doutor Eliezer? Exatamente, são medidas cautelares antes de se aprisionar o cidadão, antes de colocá-lo numa masmorra, dar umas medidas cautelares a ele para que ele possa, respondendo até ao processo, ter mais liberdade em si para continuar a sua vida trabalhando e estudando, se for o caso, e respondendo ao processo, que é o que ele deve responder. Quarto enunciado, também aprovado por unanimidade. Na hipótese de descumprimento da monitoração eletrônica fixada como medida cautelar, a prisão do réu dependerá de ordem judicial. Doutor Luiz Carlos, a prisão neste caso não é feita hoje a partir de ordem judicial? Nem em todos os casos. Existem situações em que a prisão é transformada em prisão domiciliar com monitoração eletrônica. E uma vez surgindo alguma anomalia na monitoração eletrônica, autoriza-se, independentemente de ordem judicial, a captura do réu. É exatamente isso que o enunciado vem dizer, que essa anomalia da monitoração eletrônica, ela não pode transformar imediatamente numa ordem de prisão. E ela deve ser comunicada à autoridade competente para que ela decida. Sempre a decisão de captura deve ser judicial. Quinto enunciado da tornozeleira eletrônica aprovado por maioria. No caso de autorização para estudo e trabalho externos, é possível a monitoração eletrônica do condenado. Eu pergunto ao senhor, doutor Eliezer, a tornozeleira deverá, nesses casos, estar escondida dos colegas de estudo e de trabalho? Olha, o bom senso diz que sim. É claro, porque o cidadão não tem também ficar exposto, né, à apreciação e a críticas das demais pessoas. Ele pode realmente ter o direito de se privar dessa monitoração, só ele saber e, obviamente, o judiciário e os familiares. A sexta e última proposta é um pedido de tornozeleiras para os estados que ainda não dispõem do equipamento. Quais são estes estados, doutor Luiz Carlos, e quantos presos hoje usam tornozeleiras no país? Não sei te informar quantos são. Eu posso te dizer que isso é algo novo. E sei que essa discussão que há da proliferação de tornozeleiras é um grito de socorro dos juízes de execução penal, porque não estão acreditando mais em políticas de construção e de melhoria dos presídios. E acreditando que as tornozeleiras podem servir com o Instituto. É algo extremamente complexo e que nós temos ainda que amadurecer muito esse pensamento. Com relação às alternativas penais ao encarceramento feminino, tema do grupo 4 do FONAP, nós vamos fazer um programa específico sobre ele. Os enunciados do FONAP consideram todo o papel social e familiar da mulher e o grande número de casos de mulheres que têm o mandato de prisão expedido. Vamos agora para as considerações finais, começando com o senhor, doutor Eliezer. Olha, as penas alternativas, no meu sentir, é uma solução e uma realidade. Não se trata de uma experiência, é coisa hoje que é aplicada e tem que se aprimorar exatamente em busca do melhor cumprimento dessas medidas. Doutor Luiz Carlos? Vamos torcer para que a gente alcance, então, um modelo ideal, mais temperado, né, com penas alternativas, com a prisão comum, com a prisão alternativas como as APACs, né, para a gente procurar sempre alcançar aquilo que é o bem de todos, né, uma medida no ponto para que a segurança pública seja melhorada. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Um prazer. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@lmg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.